Vamos retornando, galerinha, para a nossa terceira aula, de hoje, a nossa última aula do dia. E aí, galerinha, vamos dar continuidade ao nosso bate-papo sobre arquitetura e manutenção de computadores. Hoje nós estamos nos dedicando, para falarmos sobre as ferramentas que devem ser utilizadas durante uma manutenção de computadores. E a gente está aproveitando para fazer essa retomada, relembrando vários componentes, várias estruturas que nós estudamos durante todo esse módulo de arquitetura e manutenção de computadores. Tá bom, galerinha? Então, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. E aí, pessoal, eu já conversei com vocês sobre as estruturas da placa-mãe, já falei sobre os slots, já falei sobre as estruturas que existem na placa-mãe que recebem outros componentes, tá? E aí, galerinha, uma dessas estruturas que podem ser adicionadas na placa-mãe, posteriormente, você pode trocar, pode ser também que dê defeito também, é essa plaquinha de rede, tá? A plaquinha de rede, isso aqui eu estou falando nos PCs, no computador de mesa, tá? Naquele computador grandão. Essa daqui, no caso, é a estrutura que tem lá, tá bom? Para você não se confundir. Normalmente, essas estruturas todas que eu estou mostrando, são todas voltadas para computador de mesa, tá? Normalmente, a gente estuda mais essa estrutura no computador de mesa. Então, galerinha, aqui é a placa de rede. Essa placa de rede, ela pode ser inserida na tua placa-mãe. Vai ter lá na placa-mãe um slotzinho, aquela estruturinha retangular. E aí tem alguns slots, tem alguns locais que recebem memória RAM, como a gente já conversou. Tem alguns deles que recebem placa de vídeo. E tem alguns deles que são dedicados para receber placa de rede, tá bom? Placa de rede. E aí, galerinha, essa placa de rede pode ser que ela dê defeito ao longo do tempo, tá? Pode ser que ela dê defeito, pode ser que ela esteja com mau contato, pode ser que ela esteja extremamente suja. E aí, galerinha, quando a gente fala de sujeira, uma das coisas que pode danificar a forma da leitura é essa partezinha bem aqui, ó. Essa partezinha bem aqui, ela pode ficar suja, pode ficar com algum material, alguma substânciazinha que interfira a conexão, a comunicação entre a placa e no caso, o slot, tá bom? Então, normalmente o que é feito? Você retira essa plaquinha, tá bom? Você retira ela da placa-mãe, retira ela do plugzinho do slot da placa-mãe. Você pega, você passa o seu pincelzinho, você pode passar o spray dedicado, específico para estruturas eletrônicas, que aí ajuda com que tire, a oxidação dessa placa, caso tenha algum tipo de gordura que alguma pessoa possa ter pegado em cima dessa estrutura aqui, ó. Por isso que a gente não pega, tá, pessoal? A gente evita pegar em toda a placa-mãe com a mão diretamente, porque os nossos dedos têm gordura e isso acaba prejudicando aí a qualidade do circuito. Então, muita gente utiliza até uma luvinha, tá? Para não pegar diretamente, certo? E aí, pessoal, essa estrutura aqui que eu mostrei para vocês, pode ser que ela esteja de alguma forma danificada ou então suja. Muita gente utiliza uma borrachinha para passar em cima dessa estrutura aqui para tirar a sujeira. Tem muita gente que utiliza a borrachinha. Não só aqui, mas também na memória RAM. Quando eu falo borrachinha, é aquela borrachinha que você usa aí na escola mesmo, tá? Aquela borrachinha macia. Não é aquela que a metade é para apagar, não é aquela que apaga a caneta não, viu? Pelo amor de Deus. Não é aquela borracha que apaga a caneta. É aquela borrachinha molinha, certo? Que a gente passa só nessa estrutura aqui, ó. Muita gente utiliza. Só nessa estruturinha aqui para tirar qualquer sujeira que tenha. Tanto aí quanto no da memória RAM.
A placa de rede chamada pelos vendedores metidos, né, de INC2, porque às vezes você pode chegar, né, em alguma loja e aí você pede, eu quero uma placa de rede, e eles vêm com um monte de palavras esquisitas para vocês. É o NC2, tá? NIC2 permite que computadores sejam ligados em rede, possui taxas de transferência de dados um pouco mais altas, tá? Que as dos modems. E aí, pessoal, essa placa, ela é facilmente trocada se ela der defeito. Aqui, ó, fica plugado o cabo da internet, tá bom? Aquele cabozinho azul, cabo de rede. E de já dando spoiler para vocês, nesse próximo módulo do curso, vocês terão aí uma das disciplinas mais tops que existem no curso de informática, que é a disciplina de redes de computadores. Pessoal, vocês vão aprender muita coisa. E aí, galerinha, o cabo de redes, ele fica conectado aqui, tá certo? E aí, se deu defeito, você pode retirar essa placa de rede e substituir por outra. Você só precisa ter atenção com relação à padronização do slot, tá bom? Verificar se a placa de rede é compatível com o slot da máquina que você quer trocar, ok? Outra estruturinha aí que é muito utilizada por muitas pessoas é a placa de vídeo. Muitos computadores já vêm com a placa de vídeo no próprio PC. Porém, tem gente que tem a necessidade de adicionar uma placa de vídeo dedicada. Foi como eu conversei com vocês. Eu agora passei a trabalhar, né? Eu tenho um computador de mesa, por exemplo, montei o meu computador de mesa. E agora eu comecei a trabalhar numa área que eu preciso de mais processamento de vídeo. É preciso que eu venda o meu computador e compre um novo? Não. Se você tem um PC de mesa, né? Se você tem um PC aí de mesa que você quer só modificar a sua placa de vídeo, adicionar uma placa de vídeo melhor, que os outros componentes do teu computador suportam aquela placa de vídeo, dá certo? Tá? Então, existem essas placas de vídeos aqui, ó, que são inseridas dentro da máquina. Tá? Você insere elas dentro da máquina de acordo com a necessidade do cliente. As placas de vídeo é a interface de saída de processamento para um monitor. Então, foi como eu conversei com vocês. A tecnologia dos monitores, querendo ou não, elas precisam acompanhar também as tecnologias das placas de vídeo. Porque não adianta eu ter uma super mega power placa de vídeo se o meu monitor é um monitor que não tem a capacidade de receber a qualidade daquele processamento de imagem de vídeo, viu? Então, nas placas de vídeo temos a memória própria dela para altas resoluções e essa memória é medida em megabytes. Então, aqui nós temos, ó, ele tem até uma estrutura própria. Ele tem várias estruturas próprias. Tem placas de vídeo que já vem até com a estrutura de resfriamento própria, tá? Porque também aquecem bastante e aí preciso de um cooler dedicado para aquela placa de vídeo. E aí eu trouxe para vocês também uma tabelinha, certo? Memórias de vídeo junto com o modelo do monitor determina a resolução que aguentará, por exemplo. Então, pessoal, aqui nós temos, ó, a resolução, o tamanho do monitor. Não sei se já aconteceu com vocês, de vocês baixarem um vídeo para o computador, para o celular de vocês, ou até aí para qualquer outra tela, qualquer outro dispositivo, e na hora o vídeo não roda, não suporta. Existem vários fatores. Existe aí o formato do vídeo que você não colocou correto. Existem vários outros fatores. Porém, um dos fatores que pode acontecer é a resolução do vídeo que você colocou errada. Então, se você está rodando um vídeo, por exemplo, em um celular,
normalmente não é a mesma resolução que você vai colocar para um vídeo que você está baixando para rodar em uma TV. Tá? Então, a gente tem que ter atenção com relação a essa resolução aqui. De acordo com a necessidade da resolução, você vai precisar aí de uma memória de vídeo, de um processamento dedicado para essa resolução. E aí, galerinha, eu estou mostrando aqui para vocês uma figura de vários slots de memória com várias memórias. Até então eu tinha mostrado para vocês só o slot e agora eu estou mostrando os dois juntinhos. Aqui, pessoal, nós temos várias estruturas, né, várias memórias RAM. Então aqui é uma, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra. E aí, pessoal, a memória RAM, como a gente conversa bastante sobre ela é muito importante para uma máquina. Muito importante. Muitas informações passam por ela para depois irem para o processador. Muitas informações saem do processador, passam para ela para depois irem para outros lugares. E essa memória RAM, ela é muito utilizada na lógica de programação. Quando o professor Rildo conversa com vocês, criem uma variável do tipo inteiro. E essa variável vai guardar um valor. Quando vocês criam essa variável, que é uma caixinha que guarda informações, né? Porque toda variável é como se você estivesse criando uma caixinha. E essa caixinha, ela está guardando um espaçozinho de memória lá na memória RAM, essa daqui que eu estou mostrando na tela. Ele guarda um lugarzinho e fala, olha, programa, estou criando essa caixinha aqui, fica com ela, não desmancha, guarda esse tamanho aí, esse tamanho de espaço, que já já eu vou adicionar uma informação aí, tá bom? Então, a memória RAM, ela guarda esse espaço de memória para você colocar os seus dados da programação. Então, quando você coloca, por exemplo, printf, né? Digite seu nome. Aí você coloca o código scanf. Aí você pega aquele valor que o usuário digitou e coloca no scanf. O scanf está fazendo o quê? Ele está pegando aquele valor que o usuário digitou, está correndo, vindo aqui nesta memória, tá? E adicionando a informação na caixinha, por exemplo. Se é nome, ele vai guardar aí nome do tipo char. Se for idade, ele vai guardar aí numa caixinha do tipo inteiro, por exemplo. Então, essa memória, estou falando só a nível de programação. Imaginem todas as outras coisas que essa criatura faz. Tá bom? Então, eu até falei para vocês já que muitos programas acabam consumindo muito da memória RAM do computador. E isso pode fazer com que o seu computador em algum momento trave. E aí, se você quer identificar quais são as ferramentas que mais estão consumindo a tua memória RAM, você pode colocar aí um Ctrl-Alt-Del, né? Ctrl, o botão de Ctrl, clicar no Alt, botão de Alt, e clicar no botão de Delete. Os três têm que ser juntos, tá? E nessa sequência, Ctrl-Alt-Del e segura. Quando você faz isso, vai abrir o gerenciador vai abrir um gerenciador. Que lá nesse gerenciador você consegue identificar todos os programas que estão funcionando no teu computador naquele momento. Muitos desses programas você nem tem controle, porque o próprio processador sabe que precisa abrir aqueles programas para o computador funcionar. Então, você não tem autoridade para ligar ou desligar, por exemplo. Mas alguns desses programas, eles inicializam sozinhos, automático, porque eles são gaiatos, tá? Existem programas que são gaiatos, que querem acabar com a memória RAM do teu computador e eles acham que eles podem, né? Aí eles abrem e ficam sozinhos, sem ninguém nem pedir para eles, e eles ficam rodando. Rodando. Acontece muito. E existem outros programas, como, por exemplo, o Google Chrome. O Google Chrome, eu nunca vi um programa para gostar de comer tanta memória RAM como este programa, tá? E principalmente quem abre um monte de aba, como eu abro sempre. Quando eu estou
estou utilizando aí a internet, quando eu estou pesquisando, fazendo a apresentação para vocês, eu abro várias abas. Isso daí é só esperar que o meu computador vai travar. Por quê? Aí se eu colocar Ctrl Alt Del, eu vou olhar lá. Sua memória RAM está 100% sendo utilizada, fica vermelho até, indicando que está no máximo. E quando eu for olhar, quem é o programa que está consumindo mais? É o Google Chrome. Não tem por onde. Na minha máquina é sempre ele. Talvez nas máquinas que vocês utilizem ou que vocês, em algum momento que vocês forem fazer manutenção, vocês vão perceber, tá bom? Então, nesse Ctrl Alt Del, você consegue visualizar quem está consumindo a tua memória, tá bom? A memória RAM, ou memória de acesso aleatório ou randômico, é um tipo de memória que permite a leitura e a escrita, utilizada aí como memória primária em sistemas eletrônicos digitais. Rapidinho, deixa eu voltar aqui. Como é que eu faço a manutenção dessa memória? O nosso amigo fiel pincelzinho, na verdade, primeiro você vai tirar ela, tá bom? Você tira primeiro essa memória para você fazer a manutenção. Você sabe aquele slot que eu falei para vocês? Que vocês precisavam clicar dos dois lados ao mesmo tempo? Olha aí. Tá? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Vocês puxam ele para baixo ou na direção contrária. Ele vai te liberar a memória, ele vai destravar. E aí facilmente você utiliza, pega essa memória. Quando você for pegar a sua memória, tenha atenção para não pegar no circuito. Então, vou ver se eu consigo desenhar aqui uma mãozinha, tá bom? Você pega aqui, ó, nessas estruturinhas aqui, com os dois dedinhos, assim, sabe? Não peguem no meio, nunca pega no meio da memória, tá bom? Vou até colocar de vermelho onde você não pode pegar. Você não pega na memória aqui, não pega. Porque os seus dedinhos normalmente estarão engordurados, por conta mesmo da pele. E aí você pode acabar danificando a tua memória. Então, pegue nos cantinhos, tá? Nesses cantinhos aqui. Nesse cantinho e nesse cantinho. Tirou a memória do slot, passa o fiel pincelzinho, passa o pincel para tirar toda a poeira. Você pode aqui também jogar o spray na tua memória, se você tiver o spray para tirar qualquer tipo de oxidação que esteja acontecendo. E no slot eu já conversei com vocês, né? Vocês podem passar o pincelzinho e também passar aí o produto para contato, tá bom? Aqui, galerinha, nós temos o disco rígido. Esse disco aqui, o disco rígido, ou disco duro, também popularmente conhecido, é a parte do computador onde são armazenadas as informações, ou seja, é a memória permanente, propriamente dita, caracterizado como memória física, não volátil, que é aquela na qual as informações não são perdidas quando o computador é desligado. A memória RAM, como vocês já aprenderam lá em lógica, quando você desliga o programa que você criou, ou que você simplesmente bota para compilar de novo, todos aqueles valores que o teu programa pediu já foram por água abaixo, né? Já não existem mais. Porque a memória RAM, ela é uma memória, ela guarda informação, sim, mas ela é volátil. Então, se o programa foi desligado, as informações foram perdidas. Se o computador foi reiniciado, as informações são perdidas. Ela não armazena nada. Eu não gosto de falar temporariamente, porque não é temporário, não tem um tempo definido. Mas ela guarda a informação até o programa ser reiniciado. Tá certo? Só que o disco rígido, ele não é assim. O disco rígido, a informação que tu guarda lá dentro fica salva. Não importa quantas vezes você reinicia o seu computador, não importa quantas vezes o programa foi ligado e desligado, a informação vai ficar guardada aqui dentro, tá bom? E aí, pessoal, hoje em dia, os discos rígidos, eles estão sendo substituídos aí pelos SSDs.
tá? Que são sistemas de armazenamento de informações mais rápido, porque não é uma estrutura física, tá? É uma estrutura lógica, tá bom? Aqui, pessoal, o disco rígido, um dos grandes problemas que pode ser ocasionado no disco rígido, se você tem notebook, se você tem algum PC, tenha muito cuidado na hora de você manusear o seu notebook para não deixar ele ligado. Não façam igual eu faço, tá bom? Às vezes, no desespero, na correria do tempo, eu só fecho o notebook e saio correndo. Não faça isso não. Por quê? Se o teu notebook, nesse período que ele estiver ligado, se de alguma forma você derruba ou você, por exemplo, joga a mochila de alguma forma, se o teu HD tiver com a agulhinha rodando, ela pode dar defeito, tá? Com esse impacto. Ela é muito sensível. O nosso HD, esse HD aqui, ele tem uma agulhinha, parece aqueles toca-fitas antigões, né? Que utilizavam aqueles discos. Parece aquilo, é muito parecido. Ele vai passando com a agulhinha, e aí onde ele precisa retirar informação, ou ele precisa adicionar informação, ele vai passando por todos os lugares desse disco rígido, tá bom? Então, toda vez que o HD precisa armazenar uma informação, ele roda, adiciona em um determinado ponto específico daquele HD, de forma física mesmo. E aí, quando ele vai pegar essa informação, ele tem que fazer a mesma coisa, tá? Então, tem que ter muita atenção. Isso aqui pode acontecer, pode dar problema aí na cabeça de leitura da gravação. Esse aí é um dos pontos, né, que podem acontecer demais, tá certo? E aí, galerinha, outros componentes que eu trouxe para vocês visualizarem são os tipos aí de hard disk ou ATA, né? Eu conheço mais como ATA, mas também é conhecido como IDE/ATA. A interface IDE, ela também é conhecida como ATA ou PATA, né? Trata-se de um padrão que chegou para valer no mercado na época antiga, né, pela linha de processadores de 386. Na verdade, isso daqui, para resumir para vocês, é uma forma de comunicação, tá bom? É uma estrutura de comunicação, de uma estrutura da placa-mãe para algum dispositivo, tá certo? É utilizada como padrão de comunicação. Aqui nós temos também, ó, tipos de hard disk serial ATA. Esse daqui é mais conhecido hoje em dia, tá bom? Esse cabinho aqui, essa estrutura, ela é muito mais conhecida hoje em dia. É uma tecnologia que ela é dedicada para a transferência de dados, tá bom? De dados entre aí o disco rígido que guarda aí as informações, e a placa-mãe. Os discos rígidos SATA, eles transferem os dados em série. Então, esse cabinho aqui, ó, ele tem uma grande importância porque é ele que faz o tráfego de informações entre o disco rígido, entre o HD, até, no caso, o processador, no caso, até a placa-mãe, para poder ser passado para outros periféricos, né, para outros dispositivos do computador. Os discos rígidos SATA transferem os dados em série. Os cabos serial ATA são formados por 2 pares de fios. Então, normalmente, eles têm 4 fios, 2 pares, tá? 2 pares de fios, um para a transmissão e o outro para a recepção. Então, normalmente, o cabo SATA, esse cabinho SATA, ele tem esses 4 pares de fios, 1, 2, 3, 4. 2 deles são responsáveis pela transmissão dos dados e 2 deles são responsáveis aí pela recepção dos dados, tá bom? Então, o que pode acontecer? Se alguma dessas partes desse cabo SATA der defeito, der problema, então, querendo ou não, a comunicação
entre o disco rígido e a placa-mãe vai ser perdida, vai ser danificada, vai ser comprometida, tá bom? Isso pode ser ocasionado também, tá? E aí, galerinha, trouxe para vocês também essa outra estrutura que também é utilizada, tá? Que é o SCSI. É a tecnologia que permite que você conecte uma larga gama de periféricos, características físicas e elétricas de uma interface de entrada e saída, projetado aí para conectarem e se comunicarem com dispositivos periféricos, não definidos aí pela SCSI. Nesse caso aqui, essa estrutura ela permite que você adicione mais periféricos de entrada e saída, que provavelmente o computador não suporte de forma padrão, tá bom? Pessoal, outros periféricos que existem aí dentro dos computadores, né, para os computadores, a gente conversou sobre eles, que são os periféricos de entrada e saída de dados, tá certo? Os periféricos aí de entrada e saída de dados. Periféricos são os aparelhos ou placas que normalmente eles enviam algum tipo de informação para o computador, para a máquina, para o teu celular, para qualquer dispositivo do tipo, e também que recebem essa informação do computador em diversos formatos de informação. A gente já conversou que a informação ela tem diversos formatos. A informação pode ser a nível de texto, a informação pode ser a nível de vídeo, a informação pode ser a nível de imagens, tá? Então, a informação ela pode ser feita de diversos aspectos. E aí, galerinha, para cada necessidade de máquina, existem dispositivos e periféricos específicos, certo? Isso daqui, pessoal, também, esses periféricos, eles precisam se atualizar de acordo com a evolução de outros componentes do computador. Tá? Não dá, por exemplo, imagine aí na troca, quando foi trocado todas aquelas portas antigas pela porta USB. Tá? Quem estava trocando eram as máquinas, eram os computadores, eram os fabricantes de computador. Os fabricantes de computador falaram, olha, é o seguinte, nós vamos trocar a entrada dos periféricos de entrada e saída das máquinas. Ninguém vai utilizar agora um monte de entrada, não. Todo mundo só vai utilizar entrada USB. Então, as empresas que fabricavam os periféricos foram, entre aspas, né, obrigadas, que para eles também foi muito mais benéfico para eles. Eles tiveram que alterar suas tecnologias também. Eles precisavam alterar para deixar de utilizar um monte de entrada diferente, e eles passaram a padronizar todas as suas entradas. Por que eu estou conversando isso com vocês? Porque, para vocês entenderem que tudo na área computacional, na área tecnológica, está conectado. O surgimento de novas tecnologias, elas não são soltas. Obrigatoriamente, outras tecnologias dependem daquele novo avanço. Então, elas vão precisar ser readaptadas. Um dos exemplos agora que nós estamos visualizando é, no caso, o 5G. 5G é uma tecnologia, é uma nova forma de comunicação que já está sendo cantado à pedra há muito tempo. Há muito tempo está sendo cantada essa pedra. Tá? E aí, pessoal, as empresas elas tiveram tempo suficiente para se reorganizarem e para criarem dispositivos que já suportassem essa tecnologia, tá bom? Que é o 5G. Então, os aparelhos, as marcas, as empresas que ainda estão fabricando equipamentos celulares, equipamentos que não suportam o 5G, eles vão ter problemas e provavelmente eles vão perder cliente. Porque o 5G vai estar aí, as pessoas querem algo mais moderno, então todas as empresas que trabalham com tecnologia, elas acabam sendo, entre aspas, forçadas
ou orientadas a evoluírem também junto com as outras, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se o pessoal do chat colocou alguma coisa. Tá tudo ok, tá tudo certo. E galerinha, agora nós iremos para uma parte da nossa aula que se chama Hora de Praticar, tá bom? Nós iremos agora para a parte da Hora de Praticar. A Hora de Praticar, ela é dedicada para a gente discutir mais sobre o foco da aula de hoje. E aí, lá no objetivo da nossa aula, o combinado foi que hoje, na hora de praticar, nós realizássemos discussões sobre os componentes que são utilizados para realizar a manutenção dos computadores, tá bom? Nós estamos discutindo sobre esses dispositivos ao longo da nossa aula, mas nesses 30 minutinhos nós iremos agora nos dedicar para essas estruturas, tá certo? Então, pessoal, agora nós iremos para a parte do Hora de Praticar. Então, galerinha, como eu estava conversando com vocês, essas tecnologias, elas precisam, né? Aí no nosso Hora de Praticar, elas precisam acompanhar a evolução das máquinas, né? A evolução dos outros dispositivos. E aqui eu trouxe para vocês algumas imagens de alguns dispositivos que não são tão comuns assim, hoje em dia mais para a gente, tá? Eles são dispositivos periféricos de entrada e saída mais antigos, certo? Então, turma, a tecnologia melhorou demais. Hoje em dia, por exemplo, com a evolução aí do Bluetooth, do Wi-Fi, de outras formas de comunicação, as impressoras hoje em dia você não precisa nem conectar elas no computador. Você com o seu próprio celular, o arquivo pode estar no teu celular ou no teu tablet. Se todo mundo tiver conectado, né, na mesma rede, porque a gente normalmente se comunica pela mesma rede de internet. Se você tiver com o seu celular conectado na mesma rede da impressora, você consegue mandar os seus arquivos através do teu celular. Olha aí que legal. Mas por que isso é possível? Porque as tecnologias, elas aprendem umas com as outras. Não dá para a empresa que fabrica a impressora ficar para trás, se hoje o celular possibilita que outros dispositivos se conectem com eles. Aí as empresas que geram, né, essa evolução, elas acompanham, né? Elas continuam no mercado. E as que não se adaptaram, a gente já sabe o que acontece com elas. Elas não avançam, tá bom? E aí, galerinha, agora nós iremos nos focar no momento que nós iremos nos dedicar para falarmos sobre as ferramentas para a montagem e a manutenção de computadores. Eu já vou falando para vocês que essas ferramentas, elas envolvem manutenção de computadores, porque quando a gente fala de manutenção de computadores, de alguma forma, algumas estruturas de redes de computadores máquinas em uma empresa, normalmente, que se você foi contratado, eu quero que você faça a instalação das máquinas na minha empresa. Normalmente, você já tem que estar ciente que você provavelmente vai ser responsável também por fazer a estrutura de redes, tá? Organizar aí os cabos de rede, fazer a estrutura, pelo menos montar a estrutura física da parte de redes. E aí já é um spoiler para vocês, né? Vocês terão nesse segundo módulo a disciplina de redes de computadores, que vocês vão conseguir ligar os conhecimentos adquiridos aqui em arquitetura, vocês vão conseguir ligar, né, com essa outra disciplina que é fantástica, tá bom? Fantástica mesmo. E aí, galerinha, muito dessas ferramentas são usadas nesses dois segmentos, que eles não estão separados, eles andam juntinhos. Aqui a gente está dividindo em disciplinas específicas, né? Arquitetura e manutenção de computadores e redes de computadores, mas na vida real, normalmente a gente trabalha muito junto,
tá bom? Nesses dois segmentos. E aí, pessoal, eu trouxe para vocês aqui essas ferramentas, tá? Uma das primeiras ferramentas que são importantes que a gente tem aí dentro da nossa bolsa, né, do nosso material de manutenção, sempre são alicates, tá? Então, se você está pensando em começar a montar o seu kit de manutenção de computadores, uma dica que eu já passo para vocês são alicates. Ah, professora, mas normalmente a gente não utiliza alicate para poder tirar uma peça do computador. Realmente, a gente normalmente não utiliza, não. Normalmente a gente utiliza chaves, né, para poder desrosquear os parafusos. Porém, em algum momento você pode precisar retirar braçadeiras da máquina que possam estar instaladas. E aí você não vai ficar cortando com a boca, pelo amor de Deus. Então, é importante que você tenha alicates. Porque, como eu disse para vocês, a estrutura de arquitetura e manutenção de computadores, às vezes você vai precisar dar uma ajudinha lá na parte de redes, tá? Então, nós temos aqui no caso o uso, né, de cabos de corte. Nós temos, no caso, o alicate comum, que é o alicate sem bico, que ele tem um cortezinho, mas que ele é mais de pressão. Tem um alicate de bico. Esse alicate de bico aqui, se vocês não puderem ter todos eles, mas pelo menos esse alicate de bico, tá? E posteriormente também, esse alicate de corte, que ele é muito bom. Ele é muito importante também, principalmente quando vocês forem começar a trabalhar com a parte de cabos, certo? Esses alicates, eles são muito importantes, tá bom? Ok? Outro ponto, né? Alicate aí de cripagem. Pessoal, vocês vão falar um pouco mais sobre esses alicates na aula de redes de computadores. Porém, toda pessoa que faz essa parte de manutenção precisa ter um desses alicatezinhos, tá bom? Eles não são tão baratinhos, não. Mas depois que você fizer aí um pouquinho aí algumas prestações de serviço, no momento que você puder ter o seu cabo, o seu alicate você tem. Esse alicate aqui, pessoal, ele é um alicate próprio para poder clipar esses cabos de redes de internet, tá? Tem a entrada, tem a cabecinha que conecta com o dispositivo de rede, que ele precisa estar extremamente bem fixado. Vocês vão entender melhor lá na próxima disciplina. Todos os fios precisam estar exatamente no local correto, na sequência correta, e todos os pinos precisam estar conectados. Então, é utilizado esse estilo de alicate para fazer essa estrutura de manutenção, tá certo? O uso é prender cabos e conectores RJ45 ou RJ11. Normalmente, RJ45 é conhecido aí como cabo de internet, esse cabo azulzinho que a gente utiliza. E esse RJ11 é o menorzinho, que parece o de fio de telefone, tá? Alinha os fios, essa é uma das atividades, né, uma das funções que ele realiza, do primeiro pino ao pino 8 de conector, de acordo com o padrão a ser utilizado, e não é necessário desencapar os fios. Esse é que é o mais legal. Esse alicate você não precisa ficar desencapando os fios para conectar. Ele mesmo faz o papel dele sozinho. Outra estrutura, né? Esse alicate aí de impacto. É uma outra ferramenta que caso você queira adquirir, fora as que eu já conversei com vocês, é uma outra ferramenta também muito interessante para vocês adquirirem, certo? Como prender cabos e conectores fêmeas, tá? No caso aqui, empurrando o cabo para dentro da lâmina de contato. Aqui no caso, esses cabos são muito mais utilizados para retirar conexões ou então realizar conexões em alguma estrutura. Outro equipamento, pessoal, que vocês vão ver também lá na arquitetura de redes, tá? Lá na disciplina de redes de computadores, é esse alicate aí de impacto.
Esse alicate de impacto, ele é bem legal porque ele faz um monitoramento dos detalhes dos fios conectados, tá? Fios conectados a uma tomada específica, por exemplo. Ele realiza aí essa organização desses fios. Outra estrutura que também, né, pode ser utilizada, que você possa utilizar no seu material aí de arquitetura de computadores, tá? De manutenção de computadores, é um alicate desencapador. Se você tem a possibilidade de ter um alicate desencapador, sempre nessa parte de gente que faz manutenção, pode ser que você não precise, mas é importante que você tenha essas ferramentas, tá? Que te possibilitem retirar cabos, realizar soldas, se for necessário, tá bom? O uso dele é retirar a capa plástica protetora de cabos, de rede ou de áudio. Então, ele realiza nessa retirada dessa estrutura dos cabos. Outro aparelho que normalmente o pessoal utiliza, por exemplo, para identificar, o meu computador não está pegando internet. Eu acho que foi a placa de rede que queimou. Será que foi a placa de rede? Antes de você pegar, abrir o computador, retirar a placa de rede, olha o trabalho que você vai ter para saber se foi realmente a placa de rede que deu defeito. O que você pode fazer? Você pode pegar esse aparelho aqui, que é o testador de cabos. Aí você pega o cabo da internet que a pessoa está utilizando, certo? E também para você não ficar precisando fazer um cabo novo. Por que não troca o cabo? E se não tiver nenhum cabo na casa a mais? Você vai ter que fazer um cabo de novo. Olha o trabalho que você vai ter de fazer um cabo, de clipar um cabo novo, tá? Então, daqui que você retire o cabeçote do cabo, clipe o cabo novamente para testar, é mais trabalho. Então, se você tem esse aparelho aqui, que é o testador de cabos, você pega o cabo de internet, que você acha, né, que ele possa estar com defeito, você pluga lá nesse testador de cabos, e aí ele vai te falar quais são as entradas que estão funcionando. Se todas as entradas estiverem funcionando, ele vai te dar um retorno visual, né, ligando as luzes, certo? As luzes, de acordo com a cor, ele indica se está funcionando ou se não está funcionando. Aí você fala, o problema então não é na placa de rede da máquina. O problema não é na placa de rede, glória a Deus, né? O trabalho vai ser mais fácil de ser resolvido. Então, vou só trocar aqui o plug do cabo. Aí você agora sim vai trocar o plug do cabo, porque você agora sabe qual é o verdadeiro problema, certo? Então, se você tem ferramentas no seu estojo aí de ferramentas que te possibilitam identificar qual é o problema, você vai ganhar tempo, você vai resolver os teus problemas de manutenção mais rápido, porque você sabe, né? Tempo é dinheiro. Então, galerinha, o que acontece, pessoal? Se você tem estruturas, ferramentas que te possibilitem você analisar qual é o problema real do teu cliente, você não vai ficar igual uma barata tonta testando um monte de coisa. Não dá para ficar testando milhares e milhares de coisas. Se você sabe identificar o problema, vai direto no problema, galerinha. Vai direto no problema, resolve o problema e show de bola. Tá? Então, tem algumas ferramentas que elas são um pouquinho mais caras? Tem, mas você só vai comprar uma vez. E aí, toda vez que você for fazer manutenção nos computadores, você já vai estar com o seu estojo super equipado, te dando possibilidades de conseguir resolver diversos problemas de uma forma mais assertiva, galerinha. Então, esse aqui é um outro mecanismo, é um outro aparelho que é muito legal de ser utilizado, tá? Muito legal mesmo. Outra ferramenta, olha aí, outra ferramenta que pode ajudar demais em algum problema. Não é obrigado você ter isso na sua maleta, mas se você tem, talvez um problema que ia ser uma dor de cabeça para tu resolver,
tu pode resolver só com esta criatura bem aqui, que se chama emenda para cabo de rede. Já imaginaram vocês chegarem lá? Porque quem trabalha com manutenção de computadores tem que ficar pronto para tudo. Pode ser um problema na tela do computador, pode ser um problema no cabo de rede, pode ser um problema de memória, mas pode ser que a pessoa falou, olha, mudei aqui, eu mudei o meu computador de lugar, mas o cabo de rede que vem lá da outra sala não é longo o suficiente. Aí você tem duas opções. Você tem a opção de retirar aquele cabo de rede gigantesco, jogar fora, não vai ser mais utilizado, ou você pode ser inteligente, ser mais assertivo e resolver o problema com baixo custo, fidelizando o teu cliente, resolvendo o teu problema mais rápido. Você pode simplesmente pegar um outro cabo de rede para completar essa estrutura. Como? Com esta criatura bem aqui. Emenda de cabo de rede. Você pega as duas partes, né? A parte pequena, a parte grande, encaixa e já tá, ó. Chuchu beleza, pessoal. Tá tudo resolvido. Então, essa é uma outra estrutura que é legal você ter aí guardadinho, certo? Guardadinho aí no seu equipamento. Lógico, na hora de fazer, no caso, a verificação do valor do teu serviço, tenha atenção de colocar o valor das ferramentas que também você está utilizando, como por exemplo essa, né? Se você vai utilizar uma emenda de cabo de rede, já coloca lá no teu registro, certo? Na tua ordem de serviço, que a gente já estudou em aulas anteriores sobre essa ordem de serviço, qual foi o custo dos componentes que foram utilizados para você fazer aquela manutenção, tá bom? Então, se você pagou aí R$10 por uma emenda de cabo desses, você tem que adicionar também no teu valor final da tua manutenção, tá? Esse é um ponto de atenção, pessoal, que eu estava aqui na mente que eu não podia esquecer. Pessoal, vocês precisam aprender a criar a estrutura de valor do serviço de vocês, certo? Não é só o serviço, não é só o seu serviço. Tem o valor do teu serviço e tem o valor também, pessoal, dos materiais que você utiliza. Principalmente se for um material consumível, como a pasta térmica. A pasta térmica é um material consumível, tá? É um material consumível. Se você gosta de pegar um PC e deixar todos os cabos bem organizados, estruturados, né? Organizadinhos para não ficar aquele embaranhado de um monte de coisa dentro do gabinete, eu vou colocar braçadeiras para ficar bem bonitinho, organizado. Se você está utilizando braçadeiras dentro do computador, coloque também o custo desta braçadeira, pelo amor de Deus, tá? Precisa fazer parte da tua ordem de serviço. Precisa fazer parte da tua ordem de serviço o teu trabalho, mas todos os materiais que você utiliza para realizar esse trabalho. Eu forneço pasta térmica, eu forneço braçadeira. Por exemplo, aquele spray que eu disse para vocês, que é o desengordurante, que retira a oxidação das peças, dos circuitos eletrônicos, você também precisa inserir o valor desse produto dentro da tua ordem de serviço, tá? Então, você precisa saber, esse produto aqui, em média, eu consigo utilizar ele em 10 computadores. Qual foi o valor que você pagou para ele? Então, pega esse valor e divide pela quantidade máxima que tu consegue utilizar aí nas máquinas. Então, todos os materiais que você utiliza, principalmente os consumíveis, pasta térmica, desengordurante, spray que retira a oxidação das peças, todos eles você precisa ter muita atenção para adicionar aí na tua ordem de serviço, tá bom? Outra estrutura muito legal, muito massa de utilizar, é esse organizador de cabos.
O organizador de cabos, ele facilita muito a nossa vida quando nós vamos, principalmente, criar uma estrutura de computadores dentro de uma empresa. As empresas não gostam que fique um monte de cabo solto no chão, não. Isso pode ocasionar acidente, uma pessoa pode aí se enroscar em um desses cabos, derrubar tudo. Acontece, pessoal. Acontece mais do que vocês imaginam. E aí, galerinha, nós temos essa estrutura aqui, ó, que é o organizador de cabos. De já, ele não é um material tão baratinho, mas que se você coloca no teu serviço, faz toda a diferença. Aí você tem duas formas. Você pode solicitar para o teu cliente comprar e ele compra e aí você não coloca na tua ordem de serviço, não entra dentro do valor do teu produto, do teu serviço final. Ou você fala, olha, eu tenho essas braçadeiras aqui, no caso eu tenho esse organizador de cabos. Seria muito interessante que você adicionasse aqui na tua estrutura, até para ficar visualmente mais bonito, mais organizado. O metro da instalação dele é esse valor. Aí você fala para o teu cliente e se ele te liberar, se ele te der o ok, tu também pode adicionar essa estrutura, tá? Organiza cabos em grupos, tá? Mesas, bancadas e etc. O pessoal que trabalha com servidor, que existe aí um emaranhado de cabo, um monte de cabo, eles gostam bastante de utilizar essas estruturas para deixar mais organizados. Eles organizam por grupos os cabos e aí colocam uma etiqueta. Colocar etiqueta também nos cabos também é algo bem interessante para você saber de qual setor é aquele cabo. Já imaginou? Você que é uma pessoa do TI, que fica responsável por toda a estrutura de rede de uma empresa, e essa rede de empresa, além de ter rede Wi-Fi, você também tem rede cabeada. E aí esses cabos, pessoal, eles chegam em algum lugar, tá? Eles vão para algum lugar, todo mundo se encontra em algum canto. E você precisa, aí vai que deu pane, lá no setor financeiro, do outro lado da empresa, caiu a internet. Não tem Wi-Fi, não é Wi-Fi, é cabo mesmo. E aí você não sabe, eita, e agora para eu saber qual é o cabo do setor financeiro? Não sei, vou sair testando. Aí tira e coloca, né, os cabos e fica ligando para perguntar, caiu a internet? Não caiu a internet? Olha o trabalhão. Então, se você tem uma organização dos cabos também, um identificador, é bem interessante. Você já sabe para qual estrutura você está se comunicando, tá bom? Então, isso aqui é um diferencial também que pode ser visto, principalmente na hora de fazer um trabalho bem legal. Localizador de cabos. Localizar, né, rastrear cabos em tubulações já existentes. Esse aqui é um testador de cabo, que normalmente em prédios, em empresas que já tem tubulação própria para passar cabos de rede, você não pode ficar tirando e colocando os cabos a toda hora. Então, você tem que ter uma ferramenta para testar esses cabos sem precisar ficar retirando todos eles. Esse aqui é uma outra ferramenta. É obrigatório? Não, tá bom? Essas ferramentas aqui, pessoal, que eu estou mostrando para vocês, são coisas a mais, tá? A mais. Porque o óbvio a gente já conversou. Chave de fenda é importante, né? Chave de fenda você precisa ter. Chave de fenda e o pincel. Esses são os essenciais. Você consegue já começar a fazer tua manutenção de computadores só com um pincel e as chaves, né? Para você retirar os parafusos, tá bom? Com essas duas estruturas tu já consegue fazer muita coisa. Que a maioria das estruturas você consegue retirar com a sua mãozinha, né? Mesmo. Não precisa de um material específico para tirar os componentes, não. Então, com chave de fenda, as chaves próprias para computador e o pincel, tu já consegue fazer muita coisa. O restante não é ferramenta, o restante é o técnico que faz, viu? Então, o diferencial aí de uma boa manutenção não são as ferramentas caras que você tem,
Não é as ferramentas caras que você pode comprar. Na verdade, a diferença que faz de uma boa manutenção é o técnico. Quem faz a diferença é o técnico. Ele pode ter só uma chave e um pincel. Um pincelzinho para limpar o computador. E uma pasta térmica com aqueles outros componentes. O restante, ele se garante, ele faz. Então, não precisa comprar milhares e milhares e milhares de coisa, não. Tá bom? Essas aqui eu estou mostrando ferramentas para vocês a mais. Se vocês quiserem adquirir para montar uma caixinha, pode, tá bom? Porque é importante que vocês também conheçam, tá? Mas para fazer manutenção, você não precisa de muito componente, não. Você precisa, da cuca. Da cuca tu precisa, né? Atualizada, saber como é que manuseia uma memória, qual é a memória, onde é que fica o processador, onde é que coloca a pasta térmica. Isso aí você precisa, saber fazer uma boa limpeza, retirar toda a poeira, principalmente aprender a identificar qual cabo tu tá tirando de qual lugar. E eu já até dei uma dica para vocês. Eu ainda não tenho costume, né? Tô aprendendo agora. Então tira foto. Tira foto. Esse cabo eu coloco aqui, nessa entrada. Tira foto. É a melhor coisa que tem. Se não quer tirar foto, então faz um vídeo, tá? Porque aí você tem a segurança de que você vai ter um local que você pode pegar a informação para colocar todos os componentes no local correto, nos locais corretos, tá? Então, qual é o local dessa memória? Onde é que eu coloco esse cabo SATA, né? Onde é que eu coloco aqui o plug do meu HD? Onde é que eu adiciono as estruturas de conexão da minha placa de rede? Então, tudo isso você consegue fazer, porém você precisa ter atenção. Não dá para poder desmontar um computador e quando você montar tem um monte de peça do lado de fora, né? Não dá para isso acontecer, tá bom? Ok? Então, outra ferramenta aí que eu tenho para vocês é essa. E aí, pessoal, outros acessórios que vocês podem estar adquirindo, caso vocês queiram, é a capa protetora do RJ45. Existe aí uma capinha que a gente coloca no plug do cabo de internet. Tá? Existe uma capinha protetora que a gente coloca nesse plug. Faz todo o diferencial porque tem menos chance de você danificar. Ela é chatinha para danificar essa entrada de cabo de rede. Qualquer coisa que alguém não consiga retirar corretamente, ela tem esse probleminha, tá bom? Outro ponto, braçadeiras de plástico. Como eu conversei com vocês, braçadeiras é uma outra ferramenta, é uma outra estrutura que é muito importante que você tenha aí sempre na tua caixinha de manutenção. E braçadeiras de diversos tamanhos, tá? E de diversas larguras, porque vai depender aí do que tu vai utilizar, do que você vai utilizar para colocar essa braçadeira, tá bom? E as canaletas também são outras estruturas que são muito importantes que vocês tenham. De já, pessoal, fazendo aí um apanhado geral de tudo que a gente conversou. A maioria dos componentes eletrônicos que eu estava mencionando com vocês de como que era feito a manutenção deles, a maioria deles eu falei para vocês que com pincel e que com um spray que retira, no caso, a oxidação das peças, já estava show de bola. O restante, quem faz a diferença é o técnico, tá bom? É a pessoa que está fazendo o serviço, é que faz o diferencial, ok? Galerinha, nós estamos encerrando a nossa aula por aqui. Espero que eu tenha esclarecido algumas coisas para vocês. De já eu gostaria de agradecer pela ajuda de todos na aula de hoje. Vocês interagiram bastante, vocês me ajudaram bastante, participaram. Estou gostando de ver. Nosso primeiro módulo está quase terminando, né? Segurem aí, porque agora está mais perto de vocês se tornarem futuros técnicos de informática. Está mais perto do que nunca, viu? E aí, pessoal, a gente vai se encontrar aí durante esses próximos dias da nossa semana. Um forte beijo, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.